Olá, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre Maria Madalena. Não poderia deixar de falar de a querida mestra Nada, Maria Madalena, sacerdotisa, da linhagem das Rosas, ela que é tão polêmica e tão difamada, e mal compreendida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas interpretações sobre ela, a história dela, a história que não querem que a gente saiba também, né? Então sabemos aí que vivemos num mundo patriarcal, opressor, machista, misógino, e a figura de Maria Madalena foi um dos grandes mistérios e ainda é, e a gente só sabe o que é permitido saber, né? Então, existem alguns textos, algumas histórias sobre Maria Madalena que ainda não tem comprovação, né? E talvez nunca tenha. E também não é aqui minha intenção falar sobre situações que foram comprovadas, porque eu nem acredito que seja comprovado, que vá ser comprovado algum dia, porque não é do interesse do patriarcado que mulheres estejam realmente empoderadas na história de Maria Madalena. Isso aí cada uma de nós vai ter que buscar, e se fizer sentido na sua alma, como eu sempre falo, né, sinta no seu coração. Então, para quem sente no coração, eu vou falar sobre a história de Maria Madalena, o que é permitido saber, né, o que dá para descobrir aí nos escritos, e como que ela ficou conhecida por essa difamação, né, de prostituta, de pecadora, de adúltera, o mais próximo possível que a gente consegue ter acesso, né? Também vou falar um pouquinho sobre a Mestra Nada, sobre o raio rubi dourado, sobre a linhagem das rosas, né, a Irmandade das Rosas, esse papel que Maria Madalena exercia como sacerdotisa de Ísis. Deixa eu mostrar aqui a foto dela. Vamos lá. Do que se entende de Maria Madalena, do que é escrito, né, sobre passagens da Bíblia, por exemplo, e aí alguns textos que falam, textos gnósticos, né, e apócrifos, enfim. O nome dela era Miriam de Magdala. Então ela vivia numa cidade na Galileia, Magdala, e naquela época as pessoas eram chamadas pelo nome da sua cidade, né? Ou quando a mulher se casava e esse casamento era sempre arranjado, o pai passava a mulher, né? O pai sempre passava a filha para o outro homem. Então a mulher sempre era passada de pai para marido. Só que Maria Madalena era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela era rica, ela era filha de comerciante, por ela ter posses, ela tinha acesso à cultura, à educação, ela era poliglota, ela sabia ler, escrever, ela interpretava livros sagrados, ela era muito curiosa, ela era muito culta, extremamente sábia, extremamente letrada, né? Ela gostava de conhecimento. Então, ela estava ali sempre entre os homens, né? O que era permitido, o conhecimento, era sempre para os homens. Então, ela sempre estava, entre aspas, né, discutindo sobre os livros sagrados, sabendo mais, tendo mais conhecimento. Por ela ser rica e por ela ter essas possibilidades dentro até mesmo da própria família, né, o pai, o irmão, enfim, ela tinha essa possibilidade de conhecimento. Então, existem algumas interpretações de que ela conhece Jesus quando ela se torna adúltera, né? E essa interpretação vem de um momento em que ela não aguenta mais estar casada com um homem que batia, que maltratava, que judiava dela, né? Então, para a época, uma mulher se separar era impossível. Então, existem interpretações que ela abandona este marido e ela vai embora com as posses dela, e ela se torna, ela conhece Jesus, né? Conhece a causa de Jesus, e ela se torna uma das pessoas que financiam esse trabalho de Jesus, né? De levar a palavra de Deus barra deusa
um Deus interior, uma deusa interior, que é o amor universal para as pessoas, né? Então, ela financia as viagens, o trabalho, essa estrutura, porque ela tinha muitas posses, ela era muito rica. Ela e outras pessoas da egrégora dela, né? Da família, os amigos, as amigas, enfim. Pessoas que entendem que quando Jesus veio à Terra para trazer mais conhecimento, consciência e amor, Mãe Maria, o pai de Jesus, José, né, entendendo aí depois que Mãe Maria engravidou do Espírito Santo, enfim, mas trazendo aqui esse olhar da egrégora, né, de Jesus, ou seja, as pessoas que estavam ali ao redor dele eram pessoas que compravam muito a ideia dele, né, mas que naquela época eles eram chamados de revolucionários, porque eles falavam sobre perdão. Numa época que as pessoas se matavam apedrejadas, né? Era olho por olho, dente por dente, era vingança, era guerra, luta, dor, sofrimento, fome, miséria. Então, Jesus vinha muito com esse paz e amor, e gratidão, e felicidade, e bondade no coração, numa época que ninguém falava sobre isso, pelo contrário, né? As pessoas incentivavam a maldade, a raiva, a vingança. E Maria Madalena tinha muito esse olhar também de amor universal e cura. Então, entende-se que ela se tornou a companheira dele, e isso é o que eu acredito, né? Não estou aqui para pregar a verdade absoluta, mas eu acredito sim que ela era essa a força feminina da consciência crística, né? Então, ele vem como Cristo, como essa consciência crística, que é essa visão de amor de origem universal, né? O amor mais universal, a fonte de amor que nunca seca, e Maria Madalena como a mulher, como a força feminina, e Jesus como a força masculina, que eles tinham juntos um propósito. Isso, de novo, é o que eu acredito. Eu não estou aqui para verdades absolutas, nem quero convencer ninguém. Mas entendendo que ela vinha para ser essa visão mais feminina, o propósito de Maria Madalena, inclusive, era ajudar mulheres, que na época as mulheres eram apenas posse, né? Elas estavam ali apenas para gestar e parir e cuidar de filhos, de maridos, de pessoas na sociedade de uma forma geral. E Maria Madalena, por ter todo esse conhecimento e ser letrada e ser culta e ser rica, ela dedicava muito da palavra de Jesus, da palavra de Deus, para mulheres. Então, Maria Madalena era aquela mulher que trazia a visão de Deus, né? A visão do amor universal de uma forma mais profunda, mais acolhedora, mais amorosa e mais sagrado feminino, ou seja, um círculo de mulheres. Ela já era essa mulher, por isso que ela é chamada de a grande sacerdotisa do sagrado feminino. Ela já era essa mulher que impulsionava mulheres, que levava a cura para mulheres. Ela levava a importância de ser mulher, do sangue menstrual, da intuição, do que só uma mulher é capaz de fazer, sentir, ser, né? Só uma mulher sabe o que é ser mulher. E se hoje a gente já tem tanta dificuldade de menstruar em paz e de saber qual é o símbolo da menstruação, né, do sangue menstrual, do ser mulher, do ir para dentro, dessa energia mais yin, ao nosso lado ânima. Imagina na época de Jesus, né? Então ela era essa desbravadora que levava esse conhecimento mais feminino da contemplação, da intuição, da amorosidade, da leveza, da fertilidade, da criatividade, da abundância, para mulheres que, se hoje ainda para algumas mulheres quase impossível seguir e sentir o sagrado feminino, imagina há 2000 anos. Então, basicamente, ela entendeu essa missão, né? Ela levou essa missão adiante, mas depois de tudo que aconteceu com Jesus, enfim, os apóstolos foram muitos, cada um para o seu lugar, e ela foi ajudada para sair daquele lugar, né, e ir para o sul da França.
Então, dizem que houve uma força-tarefa, assim, para algumas pessoas continuarem levando o nome de Jesus e protegendo Maria Madalena. Dizem que ela talvez estivesse grávida, enfim, tem várias interpretações, mas entende-se que ela foi a primeira fundadora de uma, entre aspas, igreja para levar o nome de Jesus para pessoas. Antigamente se falava a boca miúda, né? De boca a ouvido. Então, os ensinamentos, as escolas iniciáticas, os iniciados, eles eram muito o que eles ouviam e repassavam. E por ela ser muito culta e muito estudada, ela repassava o conhecimento de Jesus de forma muito refinada. Então, ela levava ali para o sul da França, para alguns lugares, enfim, levando o nome de Jesus. Mas, com o tempo, até mesmo com a intervenção da igreja, né, depois eu trago aqui até algumas datas para ficar mais claro, ela começou a sentir muita dificuldade, muita briga, muito ego, né? Muito eu quero levar o nome de Jesus. Não, eu quero, não, eu quero. E ela acabou indo para mais para dentro ainda e vivendo numa gruta, que hoje, inclusive, é uma igreja, e ela levando esse conhecimento mais ainda de forma mais iniciática, né? Então, poucas pessoas tinham esse conhecimento direto de Maria Madalena. As pessoas que tinham entendiam que ela repassava muita cura. Inclusive, pessoas procuravam ela com algum tipo de doença, casais que queriam ter filhos e não conseguiam, e ela era considerada essa sacerdotisa que ensinava a fertilidade, que repassava esse conhecimento ancestral, essa cura. Então, os símbolos dela são o Santo Graal, esse manto vermelho, e em alguns lugares também entende-se que o símbolo dela é o crânio. Em algumas interpretações, o Santo Graal é o cálice, né? É o vaso, é o próprio feminino, onde ela é o próprio Santo Graal, ela é a sacerdotisa, ela que levou adiante o sangue de Jesus para a humanidade, que foi para isso que ele veio, não só para trazer o amor universal, crístico, mas para perpetuar a humanidade com o DNA dele. E, de novo, são interpretações e eu acredito. Mas entende-se que ela era tão sagrada e tão protegida para que nada chegasse a ela, né? Para que não acontecesse nada com ela, que ela foi vivendo cada vez mais de uma forma até mais ermitã. E isso também entende-se que ela levou esse conhecimento para poucas pessoas, mas acho que talvez você concorde comigo que ninguém ao certo sabe quem é Maria Madalena, fica esse véu, né? Fica essa fumaça, mas é uma figura extremamente enigmática e magnética, né? Todo mundo, acho que no fundo, acho que a alma fala com a gente que tem coisa aí nessa história, tem mais coisas para a gente descobrir, conhecer. Tem muito, é muito intrigante, né? Tem muitas coisas misteriosas que a gente quer aqui saber mais. Então, existem escolas iniciáticas que falam muito sobre Maria Madalena. Acho importante a gente pesquisar, aprofundar conhecimento. Então, ela acaba indo fundar essa igreja que dizem que o nome se chamou primeiro a Igreja do Amor, a Igreja dos Amigos, e depois ela levou mais, somente ela levando mesmo esses ensinamentos, principalmente para mulheres dentro de uma gruta no sul da França. Então, entende-se Maria Madalena como essa força feminina, esse posicionamento mais de coração, de amor. E quando que ela começa a ser conhecida como adúltera, como prostituta, como demoníaca, né? Como os sete demônios que Jesus tirou dela, enfim. Existiu por volta de 300 anos depois de Cristo o Conselho de Nicéia, que foram 320 bispos que se juntaram para definir Jesus. Então, uma das interpretações desse concílio de Nicéia é que Jesus, depois de 300 anos da morte dele, ele ainda era uma figura muito conhecida e muito seguida. E era tão forte e tão
ídolo, né? Existia ainda os seguidores dele, os discípulos dele, que a igreja então se reuniu para, bom, se ele é essa força, né, tão importante que a gente se resolva aqui entre nós para que a gente padronize, né, que a gente fale a mesma coisa em todos os lugares. Então, nesses lugares também definiram as datas de feriados católicos, né, feriados religiosos, tudo que era relacionado a calendário, a data e também sobre a origem de Jesus. Nesses mesmos lugares entenderam-se o que poderia ser falado e o que não poderia ser falado. Então, eles entre si estabeleceram o que seria levado adiante sobre Jesus. Alguns livros foram excluídos, alguns livros entraram nos testamentos, enfim, foi uma. Eles colocaram, definiram normas, regras, dogmas. No Concílio de Constantinopla, em 523 depois de Cristo, a reencarnação foi retirada da Bíblia. Então, até esta época, eles falavam ainda sobre reencarnação e depois dessa época não falaram mais. E em 591, o Papa Gregório, no Sermão da Páscoa, olha que lindo, no Sermão da Páscoa, ele chama então Maria Madalena de prostituta, adúltera, pecadora com demônios. E a partir daí, a imagem dela, que já era super difamada, apesar de muitas pessoas eram muito tocadas pelo amor dela, sabiam que ela não era nem nada disso, a igreja foi tão forte nessa difamação, né, dessa mulher como algo a não ser seguido, e nós que somos mulheres, a gente sabe bem que a gente nem precisa fazer muito para incomodar e ser difamada, e ser depreciada, diminuída, invalidada, inclusive por outras mulheres, mas Maria Madalena ficou aí com né, esse carimbo, com esse rótulo de pecadora. E em 1969, então, o Papa Paulo VI reconhece esse erro e o Papa Francisco nomeia ela apóstola dos apóstolos. Em 2016, ela foi canonizada como santa, né? Parabéns por fazer o mínimo. Então, a Maria Madalena ainda é essa personagem, essa figura que existiu ainda muito controversa, mas que, se você for pesquisar bem, nunca teve esse entendimento de que ela era prostituta, ou pecadora, ou cheia de demônios, enfim. E basta estudar um pouco mais, se aprofundar nos estudos que você conhece bem essa força de uma mulher que veio para amar, que veio para ensinar o amor, o perdão, a benevolência, a verdade, a missão de alma. Então, ela, junto com Jesus, trouxe esse movimento de amor ao próximo, de não julgar, de perdoar, de amar, de levar a palavra de Deus, barra deusa, né? E depois ela ficou ainda esquecida, mas as pessoas que mais se interessam pelo olhar de cura, ou seja, profissionais de saúde, terapeutas, enfim, levam muito a história dela, principalmente agora nessa nova era, como a mestra nada, como a mestra ascensa do raio, do sexto raio, do raio rubi dourado, que também está relacionado com é, cura, né, elevação espiritual, amor ao próximo, servir. É isso. Maria Madalena veio para o servir. E o servir dela foi lindíssimo, foi magnífico, né? Ele está muito relacionado a esse sacrifício para a humanidade, mas ela levou isso de uma forma tão digna e a figura dela é extremamente essa figura de uma mulher digna, de uma mulher sábia, de uma mulher que não fica levantando bandeiras, ficando na cara de ninguém que ela sabe que está certa. Ela sabe que está certa. Ela sabe qual é a verdade dela. Acredita quem quiser, quem sentir no coração, quem sentir afinidade, né? E para quem quiser sentir afinidade, eu indico sempre que vocês estudem mais sobre ela e aí vocês vão se apaixonar como eu sou muito apaixonada.
Deixa eu falar um pouquinho sobre o que eu trouxe aqui, mas entendendo-se que o que que é a consciência crística? A consciência crística é uma consciência mais voltada para a nossa centelha divina. Então, em algumas filosofias antigas, a gente já falou várias vezes sobre, em outros vídeos sobre outras deusas, sobre essa dualidade que existe no nosso planeta, né? Então, tem o ego, e a consciência divina, né? A consciência crística, a essência divina. Tem o bem e o mal, tem a sombra e a luz, enfim, a consciência crística é essa elevação espiritual, é essa consciência de que eu sou uma deusa, né? De que eu tenho um Deus barra deusa no meu coração. Então, eu posso sentir raiva, eu posso ter minhas sombras, eu posso ter algo muito nebuloso dentro de mim, mas eu posso escolher alimentar o meu lado do bem ou alimentar o meu lado do mal. E a força feminina da consciência crística é o nosso sagrado feminino. Então, é esse ir para dentro, é essa amorosidade, é esse autoacolhimento, é, é essa elevação espiritual mais interna, né? É essa consciência mais profunda, que é o que eu acabei de falar. Quando você sabe quem você é, não importa o que vão falar de você, né? Quando você sabe que você está no seu caminho, como Maria Madalena estava no caminho dela, acho que eles todos sabiam que eles iam enfrentar aí várias adversidades, mas a missão de alma era muito maior, né? O propósito era muito maior. Maria Madalena traz então esse olhar do sagrado feminino. E qual é a grande virtude do sagrado feminino para nós mulheres nessa era atual, né? A gente aprender a amar ser mulher, aprender a ser mulher. O que é ser mulher? O que é ter esse masculino sagrado dentro de nós, esse feminino sagrado dentro de nós? O que que é o masculino ferido? O que que é o feminino ferido? O que que é o só fazer, 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 o foco, a disciplina, o compromisso, algo mais externo, minhas lutas, minhas conquistas, é o nosso masculino, é o lado mais racional, mais prático, mais foco, mais objetivo, que é o que é muito valorizado na nossa sociedade. O que é o feminino? É o movimento contrário, é o movimento interno do autoacolhimento, da auto-amorosidade, da autoconfiança, da autoestima, da autocompaixão, do olhar para dentro, né? Do intuir, do sentir, do fluir, né? Da fertilidade, da criatividade. Quando que eu estou no masculino e no feminino feridos? Quando eu estou só fazendo, quando eu estou só nas regras, né? Aí eu passo a ser meio que pai de todos, onde eu começo a ditar regras para todo mundo, onde eu fico rígida, seca, grosseira, né? Agressiva, com violência, mas uma violência que antes de chegar na boca e na atitude, já entrou no meu coração, na minha alma, na minha mente. Então, essa rigidez, essa amargura começa a ficar tão mais profunda quando a mulher está com esse masculino e feminino feridos, que a gente vai perdendo o brilho no olho, a gente vai ficando rígida, seca, sem vida e muito mental, o que é pior, né? Então, ser feminina, ir para o feminino, é sentir o corpo, é sentir a leveza, é sentir a vida. E por isso que eu trouxe Maria Madalena, ninguém melhor do que ela para dizer, dentro do exemplo que ela trouxe, né, o que é ser mulher dentro de uma visão, dentro de um ambiente, uma época onde a opressão masculina, onde um Deus repressor, é, onde uma visão de que mulher não podia nada, e ela trouxe tanto amor, tanta cura e ainda é tão presente. Então, é esse o convite de Maria Madalena, né? De você olhar para esses movimentos internos de cura com o seu feminino. Então, o símbolo é o Santo Graal, o crânio está relacionado, então o Santo Graal está relacionado com o cálice, com essa força feminina, né? Com o receber, com o feminino. O crânio está relacionado com os ossos, né? A ancestralidade feminina, porque também está relacionado lá com a época que ainda éramos deusas,
que ainda éramos valiosas por sermos mulheres, onde não existia patriarcado. Então, é um osso mais ancestral, é uma força ancestral, que para quem lê o livro Mulheres que Correm com os Lobos, a encantadora de ossos, a nossa mulher selvagem que não se deixa se submeter nem ser domesticada, essa mulher livre que é a mulher selvagem. E o manto vermelho, o sangue menstrual. O manto vermelho também está relacionado com o maior poder da mulher é quando ela menstrua, vai para a caverna dela, e olha como é que Maria Madalena foi morar numa gruta. E quando você está com o manto, você se fecha dentro de você, né? Você quase não é vista. Então, ir para dentro de você é a sua maior força feminina, descansar, ouvir o seu coração, ouvir dentro, parar de buscar fora, né? Se conectar e fazer as pazes com você, né? Aprender a se amar. Essa é uma das interpretações do manto vermelho. Maria Madalena, então, é interpretada como a força feminina da consciência crística, que é essa elevação espiritual, que é amor, compaixão, cura, acolhimento, perdão, o não julgar, o honrar pai e mãe, o fim das vinganças e disputas, competição. A mulher, quando ela está muito masculina, né, masculinidade tóxica, ela está muito competitiva, né? Então, o feminino é mais cooperar, né? O masculino é mais competir. Jesus e Maria Madalena ensinavam sobre esse Deus e deusa interior, essa centelha divina, essa fonte de amor universal, e a chama trina, né, que falam muito sobre Jesus, e trazendo então esperança, harmonia, bondade, felicidade, esse bem maior, né, com mais propósito. A Maria Madalena também é conhecida como a Mestra Nada, da Grande Fraternidade de Mestres Ascensos, que são os protetores da Mãe Terra, né, protetores do nosso planetinha, e ela é considerada a sacerdotisa da linhagem das rosas. Dizem que Maria Madalena estudou sobre o Egito Antigo, sobre culturas muito antigas, né, e as sacerdotisas de Ísis, elas tinham esse propósito maior de lembrar da linhagem de sacerdotisas da época da Lemúria, da Atlântida. Então, grandes segredos não revelados para a humanidade de forma geral, que também eram passados, né, de boca a ouvido. As sacerdotisas tinham esse conhecimento de escolas iniciáticas e Maria Madalena era uma sacerdotisa da linhagem das rosas, que levava amor, bondade no coração, um propósito maior, o que eu estou fazendo aqui, eu sei exatamente o que eu vim fazer, qual é a minha missão de vida. O raio rubi dourado, ele tem esse propósito de amor ao próximo, de cura, de servir à iluminação, de ajudar a humanidade. Então, como eu falei, profissionais da saúde e profissionais, né, que cuidam, né, das pessoas, terapeutas, psicólogos, psicanalistas, enfim, tem um raio rubi dourado muito forte, veio para servir. Maria Madalena, então, te convida a celebrar o seu feminino de forma mais harmônica, junto com o seu sagrado masculino também. Então, feminino e masculino em harmonia. A viver a sua missão de vida, mesmo que você seja mal compreendida ou difamada, ou chamada de prostituta, de pecadora, de sete monstros, sete demônios. Esses sete monstros, sete demônios, nem falei, vou falar. Dizem que essa passagem que fala que Jesus curou os sete demônios de Maria Madalena, na verdade, está relacionado com essa ascensão espiritual que todo ser humano precisa passar, que são os sete chakras, né? Que é o denso indo para o sutil, né? Que é a sobrevivência, que é onde a maioria da humanidade ainda está pensando no que eu vou comer, onde é que eu vou dormir, meio que ainda voltado lá para a época das cavernas, né, onde a gente era mais esse instinto de fuga, de luta, de raiva, de caça, mas que ainda reverbera muito forte, apesar de estarmos em 2024. Mas essa ascensão aí dos sete, entre aspas, demônios, é essa como se fosse uma iniciação para você sair do teu ego, do teu apego, das tuas sombras, né? E sutilizar e ir mais para um amor divino, mais crístico, mais búdico, mais elevado.
Maria Madalena te convida, então, para você viver essa sua verdade. E aí eu coloquei aqui sobre você viver sua verdade de forma alinhada com o seu propósito, de forma leve e fluida. E nada melhor, por isso que eu trouxe Maria Madalena, nada melhor do que você impulsionar mulheres, né? Da gente quer matar o patriarcado, vamos matar essa rivalidade feminina, vamos impulsionar mulheres, né? Vamos aprender a não julgar mulheres, a amar ser mulher e ajudar mulheres, parar de julgar, parar de criticar, começando pela nossa mãe, mas pelas nossas amigas, né? E aprender a intuir, sentir, aprender a se acolher, aprender a ler o seu sangue menstrual, que ele tem mais para te contar do que você pode imaginar, e principalmente a saber o que que você está fazendo aqui, né? Qual é a sua missão de alma, qual é a sua missão de vida. A gente está vivendo um momento de crise de identidade muito grande, a gente não sabe quem é, e isso faz com que a gente sinta aí um vazio existencial, né? Um buraco dentro da gente, que ele só é preenchido com muito amor e amor próprio, né? Aprender a se amar, acho que é o maior desafio. Então, essa é a minha homenagem, né? E o meu pedido para que Maria Madalena cure o nosso coração, a nossa alma e que ela nos nossos sonhos, que a gente possa se lembrar aí do o que que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito, né? O que que com amor eu faço, que é tão real, é tão verdadeiro, é tão intrínseco, tão visceral, que não me importa o que vão pensar e o que vão julgar. E com esse chamado, com essa missão de vida de Maria Madalena, me despeço. E amanhã eu volto então com a nossa última deusa. Um beijo.